E sempre às sextas-feiras, aqui no Jornal da USP, o bate-papo sobre meio ambiente, temas que trazemos para você na análise do professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com todos vocês. Olha, a gente vai falar de um assunto que é o seguinte: França e Inglaterra vão proibir veículos a combustão em 2040. É um protocolo, isso, de intenções? Recentemente, Reino Unido e França informaram que vão proibir a venda de veículos movidos a diesel ou gasolina a partir deste ano, 2040. No ano passado, a Alemanha aprovou resolução com apoio de diversos partidos para que a Comissão Europeia proíba a produção de veículos que utilizem combustíveis fósseis nos próximos 20 anos. Quer dizer, essas decisões elas podem representar, né, acho que mesmo um leigo entende isso, uma redução significativa das emissões. Agora, quais são os impactos dessas decisões? Primeira dúvida, professor, para chegar a uma solução, uma resolução tão boa como essa, você tem que se programar. Isso tem que ser feito aos poucos e gradativamente. Exatamente. O grande impacto que isso vai gerar no setor automotivo é que ele vai incentivar a produção de veículos elétricos e isso vai promover uma mudança na tecnologia usada, né, um aprimoramento na tecnologia usada nos veículos elétricos atuais, porque eles apresentam dois problemas básicos: autonomia e tempo de recarga das baterias. Em geral, os modelos elétricos eles têm pouco mais de 100 km de autonomia, alguns chegam a 130 km, né? E um tempo de recarga de algumas horas. Há uma tecnologia que já vem sendo usada que permite uma recarga rápida. Em questão aí de 20, 30 minutos é possível carregar até 80% da bateria. Mas mesmo assim, isso não dá ainda uma autonomia significativa. Essa autonomia ela pode atender às demandas dos usuários urbanos convencionais, que usam o veículo para se deslocar de casa até o trabalho ou até a faculdade, né? Enfim, são trajetos, vamos dizer assim, com 10 quilômetros de ida, 10 quilômetros de volta, quer dizer, daria para um uso convencional sem maiores problemas. Mas dificultaria muito a realização de viagens ou o uso desses veículos por prestadores de serviço, como taxistas ou esses aplicativos, né, de compartilhamento de automóveis, coisas do tipo. Então, há tecnologias que permitem uma maior autonomia. Então, o fabricante americano Tesla, que produz só carros elétricos, já chegou a autonomia superior a 400 quilômetros. Mas o tempo de recarga ainda é medido em horas e são veículos com preço muito elevado. O veículo elétrico já custa mais caro que um veículo convencional. Esses veículos da Tesla, por serem veículos de luxo, são mais caros ainda. Então, para que os veículos elétricos eles tenham uma rápida aceitação e possam ocupar esse espaço, né, que vai ser aberto aí pela proibição dos carros com combustível fóssil, é necessário ampliar a autonomia e reduzir o tempo de recarga das baterias e também o preço desses veículos. Mas o preço ele tende, a partir do momento em que mais pessoas comprarem esses veículos, o preço tende a cair, né? Então a decisão da França e da Inglaterra, ela representa um grande incentivo para o desenvolvimento desses veículos e o seu barateamento nos próximos anos. Então, o impacto principal deve ser uma promoção do uso dos veículos elétricos, né? Agora, professor, isso vai levar um tempo. Tudo isso que estamos dizendo leva aí pelo menos uma década, ou hoje a indústria tem capacidade de fazer essas transformações tecnológicas muito rapidamente, nessa área automobilística que eu estou falando, obviamente. Se nós considerarmos, né, o ano de 2040 como o final do uso de combustíveis fósseis nesses veículos, né, na França, na Inglaterra, talvez na Alemanha também, nós temos aí algumas décadas pela frente para que a indústria possa se capacitar, né,
para esse novo ciclo, né? Então, desenvolver a tecnologia, desenvolver também os postos de recarga, preparar os postos de recarga para isso. Então, nas próximas décadas, a gente deve verificar uma evolução significativa dessa tecnologia. Então, as indústrias elas estão reclamando, dizem que o tempo talvez não seja suficiente, mas eu acredito que seja mais do que suficiente, porque ela é uma tecnologia que hoje tem um grau de maturação bastante significativo. O que precisa, basicamente, é aumentar a autonomia e reduzir o tempo de carga desses veículos. Algo que eu acredito que possa ser conseguido aí, né, obtido nas próximas décadas. Quer dizer, eu vejo que há tempo para que isso seja feito sem maiores dificuldades. Agora, quando o número maior de veículos, então, funcionar dessa forma, o impacto para o meio ambiente vai ser muito grande. Então, mas aí é importante considerar que os veículos elétricos não significam necessariamente que haverá uma redução significativa das emissões, por incrível que pareça. É mesmo? Isso vai depender de como a energia elétrica foi gerada. Se ela foi gerada utilizando uma termoelétrica que utilize gás, óleo ou carvão, por exemplo, não adianta nada. Ela será uma energia elétrica suja, né? Então, nesse caso, os veículos elétricos apenas estariam terceirizando as emissões. Agora, caso a geração de energia elétrica seja de matriz limpa, né, como a energia eólica, por exemplo, haverá uma redução significativa das emissões. E é de se esperar que os países que proibirem a produção de veículos a combustão também caminhem em direção a uma energia elétrica, uma matriz mais limpa para a geração de energia elétrica. Nesse caso, aí realmente haveria um impacto importante na redução das emissões. E aqui no Brasil? Então, no Brasil há iniciativas importantes, né, que priorizam o uso de fontes renováveis, mas geralmente voltadas para os biocombustíveis, né? A maior delas é a adição de etanol na gasolina, que é um programa já antigo, que teve início com uma forma de substituição da importação de petróleo, né? Isso tinha impacto na nossa balança comercial. E hoje ela é feita principalmente por questões não só comerciais, mas também questões ambientais, porque isso representa uma redução na emissão de poluentes, né? Então esse é um programa bastante significativo. E a gente tem iniciativas mais localizadas, como a Lei de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, que foi criada com a previsão de que toda a frota de ônibus utilizaria apenas biocombustíveis ou energia elétrica a partir do próximo ano, a partir de 2018. Né? Mas então, dá para ser? Sim, já então, a partir do ano que vem? Existe essa possibilidade. A lei está passando por uma revisão, então é bom a gente ficar atento, acompanhando como vai ser esse desdobrar aí, porque pode ser que tenha alguma alteração nesse sentido. Mas, em princípio, é factível, né? E essa discussão sobre priorizar ou proibir determinados combustíveis é cada vez mais necessária e eu acredito que ela deverá ser intensificada nos próximos anos, né? Porque a redução de emissões ela tem um impacto imediato na diminuição da poluição e gera benefícios importantes para a saúde de todos nós, né? Então, um assunto que merece aí um destaque, um acompanhamento aí constante. Isso certamente acontecerá primeiramente na Europa, né? Que é o que a gente está vendo. Vamos ver depois quanto tempo isso leva para acontecer aqui no Brasil e Estados Unidos, que teria todas as condições disso acontecer. Isso se desenvolve mais na Califórnia. Então, a Califórnia é o estado, do ponto de vista ambiental, mais avançado dentro dos Estados Unidos, né? Agora, toda essa política do governo Trump a política ambiental vem caminhando exatamente na contramão dessas tendências. É importante verificar como isso se desenvolve, mas há uma pressão popular crescente dentro dos Estados Unidos e alguns estados são muito engajados em causas ambientais. Muito bem, mais um tema interessantíssimo abordado aqui no Jornal da USP, sempre às sextas-feiras, Meio Ambiente em Destaque, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e também autor do projeto Ambiente é Nosso Meio, canal no YouTube. Obrigada, professor. Eu que agradeço.